porque vai ter briga sobre briga, vai ter guerra sobre guerra, vai ter conflito sobre conflito, e Deus manda dizer isso para vocês se preparar. Empresas irão fechar, frigoríficos irão fechar, muitos frigoríficos, centenas irão fechar, entendeu? Vai ser uma crise instalada completamente dentro do território nacional brasileiro. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem brigar. Se não retroceder e não aceitar as exigências de Donald Trump, o espiritual manda alertar as autoridades brasileiras que o Brasil vai parar, e ele não vai ter pena e nem misericórdia. Prepare-se para a hora do impacto violento de 1 milhão de quilômetros por hora. Porque o que Deus colocou no coração de Donald Trump foi o seguinte: ele não vai mudar. Bolsonaro, elegível, não batam de frente com esse homem. Eu vou dar um alerta aqui, são 7 minutos de alerta, eu vou começar já. Escute Deus através da minha boca, pelo amor de Deus. Existe algo que ele não volta atrás, ele quer, ele vai conseguir. Deus dará na mão dele. Ele vai dizer: rapaz, não tem nada disso. Eu quero Jair Messias Bolsonaro. Se eu não tiver, eu tenho uma caixa aqui de documentos que já foram investigados, já foram comprovados. Vai ser uma bomba a cada dia. Não vai parar. As investidas do território americano contra o Brasil não vai parar. Eu vejo o nome de destruição. Eu tô ficando doido aí. Eu tô vendo escrito aqui: aquilo que não aconteceu desde a Segunda Guerra, que não aconteceu sobre o território nacional brasileiro, nem na Segunda Guerra Mundial, vai acontecer no território nacional brasileiro. Quem pagar para ver, vai ver. Vai acontecer, menino. Tudo aquilo que Deus não edificou, Ele derruba. E tudo que Ele não plantou, Ele arranca. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta quarta-feira, 16 de julho de 2025, traz mais uma poderosa palavra profética para o território nacional brasileiro. O apóstolo diz que tudo que o presidente Donald Trump está fazendo contra o Brasil é em prol do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e que se as autoridades brasileiras não ceder, o Brasil irá parar. O apóstolo diz também que as investidas e o espírito de justiça de Donald Trump irão se intensificar ainda mais, e que todos que se alinharam a este governo do Brasil irão abandoná-lo. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito forte, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E hoje, se eu for olhar dentro dos olhos de vocês, eu diria o seguinte para vocês: as coisas, quando for se agravando, eu venho aqui e vou alertar vocês que vai se agravar, né? Quando as coisas for piorando, eu venho alertar para vocês quando for piorar. Mas, por quê? Porque uma libertação do território nacional brasileiro, já falei centenas de vezes, vou falar de novo, não se dá com flores. Não. E não se manda loucura de amor no meio de uma guerra, né? Um exército não vai mandar para o outro uma loucura de amor com um buquê de flores no meio de uma guerra. Isso não vai acontecer. Eu já estou dizendo, isso não vai acontecer. Mas, Amós 3,7 diz assim, Amós 3,7: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo e seus servos profetas. Então, sempre por antecedência, tá? E, mais uma vez, eu vou falar coisas, eu não sei nem se vou falar por antecedência, porque Deus disse: olha, Reginaldo, você e as pessoas da sua live, vocês e as pessoas da sua live irão viver o que já foi dito. Agora chegou a hora de acontecer. Hoje é 16/7/2025. E do dia que Deus me pediu essa oração,
Vamos orar e fazer jejum até a meia-noite do dia 16. Já está com uns 10 dias, mais ou menos. Quantas coisas de 10 dias para cá aconteceu? Não deve se focar somente no dia 16. Quantas coisas de 10 dias para cá aconteceu? A primeira, dia 5 de julho, eu estava em Brasília. Fizemos ali um ato profético. Foi dia 5 de julho de 2025. Quando foi dia 7, Donald Trump ataca com tudo o Brasil. Ele fez aquilo que Deus disse que ele ia fazer. E aí Deus pede para abrir um jejum até o 16. E oração. Por quê? Porque ele iria continuar a investida contra o Brasil. Há cerca de 7 meses atrás, mais ou menos 9 meses, mais ou menos 10, novembro e dezembro de 2024, eu disse diversas vezes, pode existir centenas de países no mundo, cada um com a sua importância, mas Deus colocou no coração e na mente de Donald Trump somente o Brasil. Era como se tivesse colocado um espírito de loucura, somente era o Brasil. Quem se lembra disso, diga eu. Quem se lembra disso, diga eu. Quem se lembra disso, diga eu. E o que está acontecendo agora? 9 meses depois. Acontecendo justamente o que em novembro e dezembro de 2024, em diversas lives, foi dita detalhado. Deus colocou no coração, na mente de Donald Trump, somente o Brasil. Ele vai vingar. É um sentimento que o Espírito foi colocado dentro dele. O que Deus colocou no coração desse homem chamado Donald Trump é pior, 100 vezes muito do que Venezuela, do que China, do que Alemanha, do que de qualquer país, do que Hamas, né, do que Teherã, essas coisas todas. É pior, 100 vezes. Mas só que da parte boa. Um espírito de justiça e equidade. A balança da justiça e da equidade. O que está acontecendo em relação ao presidente dos Estados Unidos? Ele não está respeitando nada. Assim como também não foi respeitado dezenas e dezenas de coisas. Ele não vai respeitar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As autoridades, né? Todos. Não adianta, Rede Globo, ou qualquer outro que seja, ou qualquer membro do governo, não adianta dizer o seguinte, mas a briga dele não é por tarifa ou por produto que está sendo assim. A briga dele e a exigência dele é por Bolsonaro. Isso está errado. Não adianta vocês dizer 1 bilhão de vezes que está errado. Vai continuar sendo por Bolsonaro. Porque se vocês tivessem assistido as lives, todas do ano de 2024, novembro e dezembro, quando foi falado que Donald Trump sentaria na cadeira presidencial, novembro e dezembro de 2024, eu garanti 500 milhões de vezes que ele sentaria na cadeira presidencial. Tentaram processar ele, vai preso, não vai conseguir, ele vai conseguir sentar, porque Deus vai reinar com ele, vai colocar ele ali com um espírito de loucura, um espírito de agressividade, e ainda tem mais que Deus me manda dizer. Não existe diplomacia. Aqui eu posso estar falando agora para a esquerda, eu dou um conselho como um homem de Deus. Ele nunca vai tratar por comércio. Ele nunca vai tratar por exportação. O problema é Jair Messias Bolsonaro. E aí vai ser o seguinte, ele vai dar as regras, se obedecer às regras, porque foi isso que eu vi em 2024, novembro e dezembro. Gente, quem se lembra que eu falei isso em 2024? Quem se lembra? Eu não estou dizendo agora, gente, autoridades, eu estou dizendo novembro e dezembro de 2024. Eu garanti que o presidente Donald Trump sentaria na cadeira presidencial, ainda tem mais, que todas as obras de feitiço, magia dele e bruxaria não caberia contra ele, e assim não coube. E todos se surpreenderam, porque está lá. Garanti também que não seria o caso disso ou daquilo outro, e que todos os países do mundo seria importante, teria sua importância, mas nenhum deles teria importância como teria o território nacional brasileiro. Vocês acham mesmo normal um presidente da maior potência armada bélica, o país mais rico do mundo, está de olho aqui no Brasil dizendo assim, eu quero Bolsonaro, se você não fizer isso com Bolsonaro, tome 50%. Depois de 50%, depois vem mais 50%. E depois de 50% mais 50% dá 100%, vai chegar a 150%. Aí a tabela FIP, que está a 15%, se não sabe memória, vai para 20%, 25%, 30%, e olha lá, a taxa de juros vai ser um absurdo. O que é que vai acontecer
no período recorde no Brasil, que não dá nem tempo de respirar. Em menos de 2 meses, assim acontecendo, porque vai ter briga sobre briga, vai ter guerra sobre guerra, vai ter conflito sobre conflito, e Deus manda dizer isso para vocês se preparar. Em briga sobre briga, conflito sobre conflito, o Brasil vai quebrar do primeiro ao 10º. Vai tudo parar, sabe? Milhões e milhões de pessoas irão perder o emprego, 300 mil pessoas irão perder emprego, empresas irão fechar, frigoríficos irão fechar, muitos frigoríficos, centenas irão fechar, entendeu? Vai ser uma crise instalada completamente dentro do território nacional brasileiro. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem brigar. Então não precisa botar aí 50, 100 mil soldados armados, não. Ele cria uma desestabilidade, né? 50%, bota mais 50%, o Brasil para o agro, para o caminhão, para diesel, para tudo. E aí vai chegar onde ele quer. Mas se eu fosse vocês, eu ouviria o que um vidente ou um profeta, eu sou profeta, mas muito me diz que eu sou vidente. Eu não fico com raiva não, porque o vidente de antigamente, do Antigo Testamento, é o mesmo profeta de hoje. Eu sou profeta, lavado e remido no sangue do Cordeiro, tá? E se isso se vir de alerta, ó, nós vamos alertar, vamos, esse cara está alertando. Ele disse que Donald Trump não vai ceder, não vai ceder. Não vai ceder. Não tinha como e não tem como, gente, o Brasil se liberta se não fosse. Não tem como, não existe possibilidade nenhuma. Aí o Tarcísio foi se reunir e tal, não tem jeito. Não era nem para ter feito. Tudo que fez ali, com todo respeito, não era para ter feito. Não era pra ter... Vocês têm que entender, viu, governador Tarcísio? Você tem que entender, todos vocês, que não tem uma autoridade aqui no Brasil que possa fazer nada. Essa glória é de Deus. E Deus não vai dividir essa glória com ninguém. Porque se Deus não senta o Donald Trump na cadeira presidencial dos Estados Unidos, estava todo mundo preso, Bolsonaro estava preso, estava tudo mundo acabado. Porque ele está lá, porque Deus prometeu, novembro e dezembro, ele vai ganhar as eleições, ele vai sentar na cadeira presidencial, não existe nada que possa impedir esse homem, e quando ele sentar, todo mundo vai dizer que ele está louco. Não está acontecendo agora, não. Porventura não está acontecendo agora, não. Eu não estou dizendo que foi dito ontem, não, estou dizendo que foi dito há 9 meses atrás, e foram ditos dezenas e dezenas de vezes, eu repeti na live, como eu estou falando agora. Não tinha como. E não existe como, gente. Não tente me perguntar que não existe como o Brasil passar por uma libertação sem você dizer, não tem como. Mas Deus disse, aquele que está em mim não perecerá um fio de cabelo da sua cabeça, eu darei escape. Mas eu quero dar um recado de Deus. O problema de Donald Trump no Brasil é o presidente do Brasil e o ex-presidente. É o presidente do Brasil e o ex-presidente. Mas na cabeça dele só tem uma coisa, Jair Messias Bolsonaro. E ele não vai mudar. Mas isso eu não estou dizendo hoje. Foi dito novembro e dezembro, centenas de vezes de 2024. Tá lá, é só olhar as lives, tudo de novembro e dezembro, você vai ver, de 2024. Só olhar. Eu não vou aqui agradar A e a B, a C e dizer uma coisa que não vai acontecer. Não vou para agradar, não. Não vou. Especulação, sabe? Existe gente... tem gente que eu considero como profeta. Eu vejo isso, ó, Deus revelou isso à pessoa. Para mim, é a coisa melhor que tem, eu reconheci alguém. Mas tem tanta gente aí sem futuro. O cara não precisa ser profeta, não precisa ser profeta para dizer que os caminhões vão parar, meu pai. Isso é uma imbecilidade grande. Qualquer pessoa, criança, vê como o Brasil está, aí vai dizer o caminhão vai parar, né? Vai ter dificuldade disso, daquilo outro. O Brasil vai parar, gente. Se não retroceder e não aceitar as exigências de Donald Trump, o espiritual manda alertar as autoridades brasileiras que o Brasil vai parar e ele não vai ter pena e nem misericórdia. Com a medida que tu julga, será julgado. O mesmo critério que tu usa para medir alguém, irão medir você. Vai acontecer. Deus não vai abrir mão. Deus não vai abrir mão. Se vocês pensam que vocês viram loucura ainda por parte de Donald Trump, vocês pensam que eu viro loucura? Não. Vocês irão ver loucura ainda. Vocês irão ver coisa louca. O dia 15, eu não estou misturando, hein? Vamos esperar a data do dia 22. Hoje aconteceu tanta coisa. Sabe o que aconteceu hoje? Hoje teve aquela reunião do presidente do Congresso, do presidente do Senado, com várias autoridades, muitos aí. E parou o Congresso Nacional e está gerando um conflito muito grande entre os poderes. Começou. E aí, aquilo que vocês acham que não acontece, vai acontecer. Vai acontecer. E se eu sou profeta, prepare-se
para a hora do impacto violento de 1 milhão de quilômetros por hora. 100 milhões de quilômetros por hora. Prepare para a hora do impacto. Por quê? Porque o que Deus colocou no coração de Donald Trump foi o seguinte: ele não vai mudar. Bolsonaro, elegível, votos impressos, essas coisas que ele pediu. Deixe o Bolsonaro em paz. Se não começar, ele tem tanta coisa ainda para divulgar, etapa por etapa. Quem se lembra que em junho, que em novembro e dezembro também, eu dizia que eu vejo documentos, caixas e caixas, dossiês nos Estados Unidos. E eu também vi Eduardo Bolsonaro, novembro, indo aos Estados Unidos. Eu vi ele indo no avião e levando documentos com ele. Era como se ele fosse se refugiar no Brasil. Foi em novembro de 2024. Quem se lembra? Vai colocando eu aí, porque o povo precisa saber que vocês assistem a live há muito tempo. Isso foi em novembro de 2024. Eu sabia, porventura, em novembro de 2024, que Eduardo Bolsonaro ia pegar um avião, levando tantos e tantos documentos para lá, e iria pedir asilo político lá. Eu sabia disso lá. Eu sabia disso. Novembro de 2024. Ixi, se eu estou sabendo, é informação privilegiada, hein? E nem ele sabia. Isso é Deus. Isso é Deus. A coisa privilegiada que eu vou dizer para vocês agora, para as autoridades brasileiras, porque o Brasil, não batam de frente com esse homem. Eu vou dar um alerta aqui, são 7 minutos de alerta, eu vou começar já. Eu quero dizer que nesses dias, vocês irão ouvir esse nome, fileira de dominó, o que foi dito dezenas e dezenas de vezes em novembro de 2024. Esse dia vocês vão ouvir fileira de dominó. E é muito mais assustador do que qualquer um da esquerda brasileira possa imaginar. Da esquerda brasileira possa imaginar. Vai surpreender até a direita. A própria direita vai dizer assim: não, nós não pensávamos que isso ia chegar a esse ponto. Não vai chegar. E eu estou dando um recado às autoridades brasileiras. O espírito que tem nesse homem é de ousadia e de loucura. Todas as pessoas, da parte boa, que vai ser ousado. Muitos vão dizer que está louco, é ousadia. Todos aqueles, isso eu disse 2024, novembro, quem se lembra agora, lá vai. Todos aqueles que fizerem acordo com o Brasil vão virar as costas para o Brasil. Novembro e dezembro disse umas 50 vezes. Todos aqueles que fizerem acordo com o Brasil vão virar as costas para o Brasil. Quem se lembra disso, diga eu. Quem se lembra disso, diga eu. Eu só estou comprovando para depois dizer o que Deus vai mandar dizer. Eu peço até pelo amor de Deus, rapaz, me escute. Escute Deus através da minha boca, pelo amor de Deus. Escute Deus através da minha boca, pelo amor de Deus. E aí vocês vão evitar muita coisa, muita coisa. Tá todo mundo colocando, eu me lembro. E aí é mentira. Agora, 7 minutos me dê e eu vou dizer aqui agora. Deus mandou dizer a coisa que me acontece, que não me acontecia antes. É uma presença sobrenatural. Parece que eu estou subindo da cama. Eu estou na cama e parece que vem uma presença que me faz levitar, sabe? E eu fico com medo de cair, porque eu vejo que eu estou alto da cama e essa presença é muito forte. Eu não sentia isso antes. Eu comecei a sentir de uma semana para cá. Eu não senti isso antes. Isso está me preocupando, eu confesso a vocês. Mas aí vem a voz e a presença, a voz diz: Reginaldo, diga à nação brasileira que eu não tirarei do coração de Donald Trump a sede de justiça pelo território nacional brasileiro. Que será duro essa libertação. Mas será um golpe. Existe um dos golpes, que o golpe que você falou há 9 meses atrás, que seria com um golpe só, seria desarticulado tudo. Todos aqueles que fecharem acordo com o Brasil abandonarão o Brasil. Autoridades, escute esse profeta. Busque a forma de diálogo, por favor. Sabe, é Deus que me manda falar. E por uma nação que Deus não quer que sofra. Mas existe algo que Deus não vai voltar atrás, não tem acordo. Isso está na mão de Donald Trump. Existe algo que ele não volta atrás, ele quer, ele vai conseguir. Deus dará na mão dele. Deus dará na mão dele o seu adversário. E será destruído de uma maneira muito feia. Todos os adversários dele ao redor do mundo serão entregues na mão dele. E será destruído de uma maneira muito feia. E Deus chegava e dizia: Reginaldo, diga que ele não vai fazer rodeios. Não é tarifa comercial. Não é preço comercial. Não é exportação. Ele vai dizer: rapaz, não tem nada disso. Eu quero Jair Messias Bolsonaro. Se eu não tiver, eu tenho uma caixa aqui de documentos que já foram investigados,
já foram comprovados. São coisas que ele já sabe, mas ele não ainda divulgou. São coisas que o Pentágono, o FBI, a Casa Branca sabe, mas eles não divulgou. Ao senhor me diz, Reginaldo, ele vai soltar pouco a pouco. Vai ser uma bomba a cada dia. Uma bomba a cada dia. E aí, gente, eu vejo aqui escrito na tela, de novo, o número 15. Mas esse número 15 quer dizer 15/8. 15/8. Esse número 15 quer dizer 15/8. Se prepare para tudo. Não vai parar. As investidas do território americano contra o Brasil não vai parar. Ele não vai ceder um milésimo. E ele vai prevalecer sobre o Brasil. Deus determina e diz categoricamente que os Estados Unidos prevalecerão sobre o território nacional brasileiro. Muitas autoridades do Brasil serão pegas de surpresa. Muitas autoridades do Brasil serão pegas de surpresa. O que eu vejo aqui na tela é escrito aqui, que eu vejo escrito na parte espiritual, tá? Eu vejo aqui, ó, um dedo de Deus escrevendo na tela. Eu vejo o nome destruição. Destruição. É preciso fazer o que vai acontecer entre Estados Unidos e Brasil. Muitos países virarão as costas completamente para o Brasil. E aquilo que não aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial. Eu tô ficando doido, hein? Eu tô vendo escrito aqui. Aquilo que não aconteceu desde a Segunda Guerra, que não aconteceu sobre o território nacional brasileiro, nem na Segunda Guerra Mundial. Eu tô lendo aqui. Eu tô aproximando para ler. Vai acontecer no território nacional brasileiro. Se tem Deus na minha vida, vocês verão, hein? Se tem Deus na minha vida, se isso aqui que eu estou lendo na tela do computador é Deus que está escrevendo, você verão. Diga para eles que tentem entrar imediatamente em acordo. Porque senão, quem pagar para ver, vai ver. O que não aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial no Brasil, vai acontecer, menino. A data de hoje é 16/7/2025, hein? São 22/12, sim. 22/12 do dia 16/7/2025. Entra imediatamente, né, com acordo. Eu vejo o nome embaixada acabada, embaixada destruída. Como se não tivesse diálogo, porque a dureza que Deus colocou no coração de Donald Trump é pior do que todas as gente ruim de cada um dos países, mundialmente falando, mas dura milhões de vezes. Você entendeu? Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.